Tudo bem, vamos falar agora sobre um assunto super importante que é otimização de desempenho. Então, quando a gente cria um jogo para várias plataformas, ou para uma só específica, é importante que esse jogo funcione bem, né? Para evitar travamentos, para evitar que o jogo fique lento e para funcionar também no maior número de dispositivos aí possível. Então, a gente vai passar aqui por algumas técnicas, né, olhando assim em linhas gerais de como você pode otimizar o projeto para que ele tenha uma boa performance no dispositivo aí alvo, certo? Bom, uma ferramenta importante para você otimizar o seu projeto é fazer o processo de profiling, né, em que a gente vai, com o jogo rodando, observar como o jogo, como o software, está se comportando, né, através do tempo, através dos frames aí. Então, no exemplo desse vídeo, a gente está vendo aí o profiler do Unity sendo utilizado para verificar se o jogo está tendo uma boa performance em relação ao gerenciamento de memória, certo? Então a gente consegue ver nesse gráfico alguns picos em que aí o Garbage Collector, né, que é uma ferramenta aí automática que vai limpar a memória do seu jogo, ele aí está sendo utilizado aí com mais frequência. A ideia é descobrir o porquê. Então a gente pode de repente observar aí quais são na programação, quais são as partes do código que estão gerando esse problema. Obviamente a gente pode utilizar isso também para outras questões, para ver cálculos de física, por exemplo. A gente também pode analisar se há alguma questão aí de renderização, certo? Que a gente pode também, de alguma forma, otimizar, utilizando, por exemplo, light maps. Então, é uma ferramenta super importante aí para que a gente possa fazer o nosso jogo ficar com uma performance melhor no dispositivo-alvo. Bom, em relação à programação, nós temos diversas formas aí de otimizar o nosso código para que ele funcione melhor em dispositivos aí dos mais variados. Obviamente que existem diversas técnicas e não vale a pena a gente colocar aqui, são muito técnicas, mas para a gente ter uma visão geral, a gente tem uma que se chama Object Pooling, que é mais tranquila de entender. Então imagina que toda vez que eu vou colocar um objeto na tela, de repente um novo tiro, nesse caso aí da nave, eu preciso utilizar um comando instantiate, né? E toda vez que ele sai da tela ou ele colide com algum objeto, você pode, né, destruir esse objeto, certo? Quando você destrói esse objeto, ele vai ficar ali, ele vai ser marcado para destruição ali na memória e vai vir uma ferramenta aí que se chama Garbage Collector para limpar a memória. Esse processo aí, se ele for muito utilizado, ele pode gerar lentidão, ele pode gerar alguns congelamentos aí no jogo. Então, para evitar isso, a gente, em vez de a gente utilizar esse comando do destroy para destruir esse objeto, a gente tenta reutilizar essa mesma bala. Então, a hora que o tiro saiu, a hora que ele vai se da tela, você desabilita ele, deixa ele ali. Quando você quiser reutilizar, aí, quando você for dar um outro tiro, ao invés de você criar um novo e destruir de novo, você vai pegar esse que você já criou, só vai reposicionar e habilitar ele de novo. Então essa é uma das possibilidades aí que a gente pode utilizar para deixar o projeto com uma performance melhor, deixar ele mais leve. A otimização gráfica é outro ponto importante também. Então existem diversas formas, diversas técnicas para você deixar o seu projeto também na parte visual, deixar o seu projeto mais leve, deixar ele mais otimizado. Então, uma das técnicas aí é você utilizar os mesmos materiais, as mesmas texturas, a gente já viu isso nas aulas passadas, em objetos diferentes, se fizer sentido, né? Porque cada novo material, cada nova textura, ela tem que ser calculada, ela precisa ser considerada pelo computador. Se você utiliza a mesma, você economiza aí espaço, né? Você economiza aí processamento, certo? Um outro exemplo que a gente pode dar de otimização gráfica é as sombras. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois conjuntos aí de barris. No primeiro, a gente tem
os objetos todos, né, gerando sombras, e no segundo não. Então, às vezes você pode pegar alguns objetos específicos, você pode retirar ali, deixar aí você pode desabilitar a projeção de sombras. E nesse caso aí desabilitou e nem fez assim tanta diferença, né? A gente também pode utilizar light maps, em que a gente pega essas sombras, esses elementos todos, e a gente já pré-calcula antes do que fazer em tempo real. Nem sempre dá. Às vezes você quer uma luz dinâmica que se mova, e aí o light map já vai ter uma atuação mais limitada. Então, depende do projeto, depende da cena, depende do dispositivo, você vai achar diferentes formas aí para otimizar o seu projeto. Um outro exemplo também é o próprio LOD, Level of Detail. A gente também já falou disso em uma das aulas passadas, em que você, dependendo da distância da câmera, você vai deixar seu objeto 3D com mais ou menos detalhes, reduzindo assim o trabalho para o computador conseguir gerar, renderizar essas imagens. Bom, nessa parte visual, a gente também tem o conceito de culling, né? Que é a gente retirar aí do grupo elementos que não fazem sentido. Então, no caso, a gente tem uma câmera aqui, né? Em que a gente tem o que a gente chama de frustrum da câmera, né? Em que seria a área, como se fosse uma pirâmide com uma ponta cortada. Isso representa a área que a câmera precisa renderizar, né? O que estamos vendo, né, de imagem aí, ou o que a câmera nos permite ver dessa imagem, desse ambiente. Então a gente consegue ver nesse caso que a gente tem os elementos que vão estar visíveis aqui e os que não estão visíveis aqui. Então a gente vai renderizar só esse pedaço. Não faz sentido, então, a gente processar, por exemplo, a questão do objeto, a luz e assim por diante desses objetos que estão aqui fora, né, da visão da câmera. Então, o que o culling faz na realidade é que ele vai tirar esses objetos da renderização para diminuir a carga aí da renderização, certo? E, inclusive, até a gente percebe que aqui a gente tem algumas barreiras, né? Então, a câmera, por exemplo, ela mostrando esse pedaço, a gente não vai conseguir ver esses objetos aqui atrás porque existe uma placa aqui no meio, certo? Então a gente pode também reduzir, tirar do processo de renderização os elementos aqui atrás também, porque aqui a gente não vê nada. Aqui, como tem um buraco, a gente vai enxergar aqui atrás, né? Então esse aqui tem que ficar. Então esse é um processo que a gente que ele tem uma questão automática, mas você pode também configurar para ele renderizar apenas algumas áreas específicas, né, de cada vez. E isso vai melhorar também a performance do seu projeto. E a parte de áudio, né? A parte de áudio é super importante aí quando a gente desenvolve jogos. Ela é corresponsável aí pela imersão dentro do jogo, para que a gente tenha uma percepção maior dos sentimentos da cena, do pacing também do seu projeto. Então, inegável aí que o áudio é super importante. E também, obviamente, existem formas aí de você otimizar também o som do seu jogo, seja por meio de compactação, em vez de deixar estéreo, deixar mono, enfim, e várias outras possibilidades aí também. Mas aqui a gente está dando mais uma visão geral, né, de cada parte, para a gente entender, tentar deixar um pouco mais palpável o que são essas áreas. Bom, como a física ela é muito utilizada nos jogos e tem um papel importante na criação de jogos, a gente também tem como otimizar a parte de física, né? Então a gente começa aqui falando dos colliders, certo? Então, geralmente a gente tem um modelo 3D que é super detalhado, né? Por exemplo, essa mesa, a gente tem todos os detalhes da gaveta e assim por diante, mas o collider, que quer dizer assim, onde você pode colidir com objetos durante o jogo, ele não tem que ter esse detalhe todo, certo? Ele pode ser um modelo muito mais simples. Então vamos observar aqui, por exemplo, esse objeto aqui, né? É um objeto aqui cheio de detalhes, certo? Que tem mapa de textura e o mesh também mais detalhado, mas o colisor nesse caso, olha só, ele vai ser só essa cápsula aqui, muito mais simples, porque para o jogo o collider ele tem que funcionar, ele não vai precisar ser
perfeito, porque os colisores têm que ser bons o suficiente para que a engine de física consiga fazer o trabalho dela. Mas quanto mais complexo for o collider, mais vai demandar processamento. Então a gente tenta simplificar sempre os colliders. Aqui a gente tem um outro exemplo em que a gente tem aqui uma montanha, né, super detalhada, e aqui a gente tem uma parede, aqui, um collider, né, que limita o jogador a entrar aqui nessa montanha. Então, enfim, esse é o tipo de processo aí que a gente vai desenvolver durante o jogo. E uma outra solução possível também é diminuir o número de cálculos de física aí, por segundo. Também é uma possibilidade, dependendo aí do seu projeto. Então, obviamente que existem outras formas também de você conseguir fazer essas otimizações, mas a gente conseguiu ver algumas delas aí para entender um pouco, ou pelo menos deixar o exemplo mais palpável, mais prático. Uma outra forma de otimizar os jogos também é a gente carregar partes do jogo de forma paulatina. Então aqui é possível ver, por exemplo, né, aqui embaixo o jogo está rolando e aqui em cima o mapa por cima. Então ele passou aqui pelo corredor, ele vai chegar nesse ponto aqui, aqui onde tem o coração, e vai andar um pouco mais para frente. Nesse momento a gente começa a perceber os mapas eles sendo carregados aqui em cima e descarregados aqui embaixo, né, para evitar que você tenha que processar tudo ao mesmo tempo. Então, jogos que parecem ser infinitos, né, que você vai andando para frente, parece que não tem fim, ou que o caminho é muito longo, muito provavelmente utilizando essa técnica. Eles vão descarregando a parte de trás e vão carregando a parte da frente para onde você está indo, deixando sempre ali uma margem de segurança, né, se você quiser voltar, mas aí eles só vão deixar carregado aquilo que é necessário para o gameplay funcionar, certo? Então é uma forma de você também trabalhar com isso, para você otimizar o seu projeto. Muito bem, então conseguimos aí concluir essa aula, em que a gente viu, no geral, né, em linhas gerais, como a gente pode otimizar o jogo aí em diversos aspectos, né, seja visual, seja de áudio, seja de física, seja de programação. Vimos também o profiler, né, mais resumida de como ele funciona, para que a gente consiga desenvolver jogos aí com uma performance cada vez melhor. Então até a próxima aula, valeu!